solidão. Hoje é uma palavra que assusta muito as pessoas, mais que nunca, né? E ela faz parte da vida de muitas pessoas, inclusive aquelas famosas, que já esteve cercada de tanta gente, de tanta fama, de tanto dinheiro. E hoje eu quero trazer para vocês as minhas sinceras reflexões que foram impactantes sobre a entrevista que recentemente Marília Gabriela fez. Ela falou algumas coisas muito profundas sobre solidão, sobre depressão, sobre envelhecer. E a partir disso, à luz da Bíblia, eu quero trazer uma palavra-chave para o teu coração. Como alguém como Marília Gabriela lida com a solidão? Quais são as consequências de uma vida dedicada a tudo? Ao trabalho, ao isolamento emocional, as palavras que ensinam sobre tantas coisas. Uma mulher que foi tão ovacionada pela inteligência. Quem foi ela e o que nós vemos a partir da vida dela? Até o final desse vídeo você vai entender assim, gente, algumas lições muito profundas que, infelizmente, eu vou tirar da vida dessa mulher para mostrar para você o quanto efêmera é a vida e o quanto muitas vezes é assim que o Senhor faz, usando as coisas que não são para confundir as que são, usando as coisas mais simples para confundir aquelas que se acham tão sábias, né? A Marília Gabriela, ela é e sempre foi uma entrevistadora, uma apresentadora de um programa, ela narra como ninguém, ela foi uma jornalista, ela é, né? Ela me parece que aposentou, como eu investiguei algumas coisas, ela foi atriz, ela é apresentadora de programas seríssimos, famosérrimos, com mais de 40 anos de carreira, uma pessoa que eu admiro a inteligência até um lado, porque a inteligência sem o Senhor acaba sendo burrice, mas ela entrevistou grandes nomes, né? Ela marcou gerações, pelo menos eu cresci vendo alguns programas, algumas entrevistas dela, admirei por muito tempo de maneira profunda. Hoje consigo ver o lado bom, consigo ver o lado ruim, mas a partir dessa última entrevista dela, quero fazer uma análise com você. Por trás dessa figura pública, forte e independente, existem desafios comuns para todos nós: solidão e dores emocionais. Eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo. Eu quero te dar as boas-vindas, se é a primeira vez que você vem no meu canal. Nosso canal, ele é, senão, feito para a glória de Deus. É o único propósito. E eu busco, assim, a partir de algumas lições que Deus me dá, compartilhar com vocês a minha mentalidade, as minhas reflexões, a minha perspectiva a respeito de coisas que muitas pessoas, às vezes, evitam falar, mas que já é uma realidade entre nós e que precisa ser dito. Se você gostar, eu te convido para assinar o canal, para estar conosco, para dar um joinha, né? Pelo menos para nos estimular a continuar fazendo os vídeos. Muitas pessoas, mais de 70% do meu público assiste e não é ainda membro do canal, eu te convido a isso. Mas eu quero falar para você que a vida dessa mulher hoje reflete um grande ensinamento para todos nós, né? Ela, durante essa entrevista, ela diz assim: olha, eu construí isso. Meu celular não toca, mas foi eu que fiz isso. A solidão foi uma escolha minha. Mas hoje acabou virando uma consequência. Essas são as palavras dela. Então quer dizer que Marília confessa que a dedicação dela à carreira, a escolha dela de viver de uma maneira independente levaram ela à solidão. Então ela relata que ela se sentia satisfeita porque ela ia para as entrevistas e quando ela trabalhava ali junto com grandes pessoas, grandes nomes, né? Tanto do cenário da arte no Brasil, da política, ela entrevistou pessoas muito importantes, pessoas muito proeminentes. Ela relata que essas entrevistas eram o social dela. E através disso, ela se sentia satisfeita. Mas, ao se afastar desse mundo, ela realmente compreendeu o que é estar sozinha, sabe? Às vezes a pessoa confunde a ocupação com a vida social. Às vezes as nossas escolhas hoje viram a solidão de amanhã. Aí ela fala do peso, do envelhecimento, né, das noites solitárias. Ela diz que ela não tem memórias assim do dia, ela viveu momentos assim de grande, né, excitement, de grandes alegrias, e que às vezes ela realmente preferia ficar sozinha. E ela confessa, eu vou colocar aqui para vocês o trecho, que ela confessa sem pudores, que ela chora e que tá tudo bem, quando na verdade nós sabemos que não está.
eu estou sozinha na hora que eu choro. E hoje eu diria que essa opção virou consequência. Eu sou muito sozinha. Quando eu deixei de trabalhar, foi uma opção, eu comecei a perceber o que era realmente a solidão. Que não era só aquela noite em que eu tinha memórias do dia. Em não tendo as memórias do dia, eu comecei a perceber, então é isso que é ficar sozinha, ser sozinha, ter construído uma vida solitária. Eu sou responsável por tudo que aconteceu comigo. Eu sou, em geral. E então, algumas vezes, umas 3 vezes que eu me lembre, eu chorei. E sem pudores. Se me der vontade, hoje, a hora que eu voltar para casa, sentar lá, me der uma vontade de chorar, eu choro um pouco. E aí, vou à cozinha, preparo alguma coisa, ligo a TV, vejo uma série e tal. Então, eu sei que sou responsável pela vida que tenho hoje. E o motivo pelo qual eu estou falando disso é porque eu sinto que tem muitas pessoas vivendo semelhantemente a Marília. Porque isso traz para nós esse ponto delicado, esse peso de noites silenciosas, da ausência de pessoas, de impacto na vida de outras pessoas, de chamado, ausência de missão, quando você se apercebe só. Então, quer dizer, a solidão na maturidade, ela vai realmente desencadeando sentimentos de tristeza profunda e até depressão. Então, assim, provavelmente, né, você pode sim passar por momentos de solidão, de tristeza nas suas emoções. É importante você viver esses momentos, chorar sem culpa, né, como ela disse ali, sem pudores, mas além de ser um estado físico, além de ser algo que pode realmente ali ser fruto ou consequência de uma atmosfera que você criou por ser uma pessoa mais reservada e nunca ter feito muita questão de estar junto de todas as pessoas, porque você já tinha uma vida ali comprometida com o trabalho, isso traz para a gente, né, uma maturidade e uma reflexão a respeito dessa evolução que os tempos estão tomando, né, aonde o movimento feminista, né, fala aonde a mulher tem que ter essa capacidade tão grande de evoluir e de ser independente e de ter, muitas vezes, um sucesso profissional acima de qualquer coisa, principalmente para nós mulheres. Somos passíveis de hormônios, de emoções, estamos como que 4 versões dentro de um mesmo mês, né? Temos as nossas fases, os nossos ciclos e, claro, também estou falando isso para os homens, né, que sentem também esse sentimento, às vezes, de depressão. A Marília, gente, através dessa reportagem que eu assisti, dessa entrevista, ela realmente, né, faz com que a gente passe a meditar. Aceitar suas emoções, no meu caso, no meu pensamento, não é um ato de coragem, como ela disse, ou como a apresentadora fez questão, a Astrid, né, ela fez questão de dizer que é um ato de coragem. Mas, para mim, aceitar as minhas emoções e entender que eu não estou no lugar onde eu deveria estar, porque se eu estivesse em Deus, no centro da vontade dele, realmente esse processo de solidão só me levaria para mais perto dele e ao mesmo tempo me traria a sensação de não estar completa a ponto de entender que nada dessas coisas da vida me importa. Sucesso, todo esse progresso profissional, dinheiro, luxo, status, poder, beleza, estética, aparência, nada importa. Essa é a verdade. Porque assim, na verdade, a Marília ela faz uma citação bem interessante, bem verdadeira, e nisso ela tem razão. Quando ela diz assim, eu sou responsável pela vida que eu tenho hoje, ou seja, eu estou pagando o preço da minha solidão. Eu criei isso. Realmente, ela foi feliz nessa frase, ela criou isso, porque à medida que ela não queria mais, né, estar ao lado de pessoas, porque ela já se sentia ali no trabalho, a sua vida social já estava ali, agora que ela se aposentou realmente, ela não tem mais nem a vida social e nem o trabalho, vem a solidão. Nessa parte eu concordo, mas já na outra, que ela disse assim que ela sempre foi uma mulher de coragem, nem tanto. Porque coragem, muitas vezes, não é confessar suas fraquezas, não é ficar dizendo eu confesso que eu choro
porque eu sou solitária, eu construí essa vida para mim mesmo. Não, isso é vitimismo. Isso é uma falsa autenticidade. Isso é uma vontade de, ai, deixa eu ser mais misericordiosa. Isso é uma vontade de invernizar e não querer enxergar outras coisas que podem estar por trás disso, que provavelmente ela já tentou entrar também. Porque justamente coragem, para mim, é abrir o coração para enxergar aquilo que vai além da razão. Se vocês observarem, Marília Gabriela sempre foi uma mulher muito racional. E o problema dessas pessoas, e eu lido com elas todos os dias, assim como muitas pessoas do movimento, daquele movimento, né, LGBTQIA+, sempre são tão racionais. Eles vêm com tantos discursos como donos da razão, e isso faz com que Deus vomite o soberbo. Porque é necessário muita coragem para acreditar naquilo que não se vê, queridos. É necessário muita coragem para admitir de coisas que nós não podemos tocar. Talvez aquilo que eu mais ignore na minha vida, ou aquilo que eu mais ignorei, quando eu também tive essa fase de movimento racional, poder empoderada, feminista, onde eu acho que eu sou o que eu quero ser e tudo tem que fazer sentido para mim. Talvez ignorar essas verdades foi a pior burrice da minha história, porque eu poderia ter aceitado o Senhor muito antes. Eu estou há mais de 20 anos no Evangelho, gente, mas eu sei que às vezes me dá uma tristeza de ter vivido algumas coisas. Eu poderia ter sido salva antes, apesar de hoje acreditar que teve propósito em tudo. Nas fases onde eu vivi a homossexualidade na minha adolescência, na fase onde eu vivi relacionamentos narcísicos, na fase que eu sofri quando criança, tudo teve propósito. Mas às vezes a verdade que nós ignoramos é a que pode nos salvar. É preciso muita coragem, meu bem, para reconhecer o Deus vivo. É preciso muita coragem para assumir Ele como Senhor da nossa vida, para assumir Ele como Senhor da nossa história. Vai além do significado dessa coragem que muitos ficam falando. O mundo, ele tem mania de ficar levantando, exaltando aquilo que não é mérito nenhum. Falar de tristeza, dizer que está tudo bem, chorar, está tudo bem. Mas é preciso abrir os olhos para aquilo que eu ainda não vejo. Eu tenho que descer da minha soberba, de tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu sou, que eu acho, das minhas verdades. E entender que ser responsável pelas minhas escolhas também inclui a necessidade de reconhecer que eu preciso de ajuda. Que existe algo além daquilo que eu realmente acho que existe. Essa ajuda, que muitas vezes pode vir da onde se menos espera, ou nem se vê. Eu quero dizer e alertar vocês que solidão excessiva, muitas vezes, é falta de propósito. O desânimo, ele indica, sim, um quadro depressivo. Mas muitas vezes você está num quadro depressivo porque o Senhor quer falar com você. O Senhor quer abrir o teu coração. A Marília, ela compartilhou de algumas ações que a ajudam, sim, a melhorar a depressão. E nessa entrevista ela falou disso. Ela disse que é importante chorar quando necessário, cozinhar algo, assistir séries, criar novas rotinas. E aí veio a apresentadora fechando, né, a Astrid com chave de ouro. Mesmo em meio à solidão, pequenos hábitos podem ser ressignificados para trazer a todos conforto e paz. Sigam o exemplo de Marília Mendonça. Marília nos ensina que aceitar a própria companhia também é uma forma de autocuidado e coragem. Ai, queridos. É impressionante como as pessoas não conseguem lidar com o fato de que o sobrenatural está entre nós. Ele nos incomoda. Somos seres espirituais vivendo uma experiência natural, uma experiência terrena. E aquilo que não se vê é tão real quanto aquilo que se vê. Por isso que cria em nós esse sentimento terrível de tristeza. Quando nós não nos relacionamos sabiamente, quando nós não nos relacionamos cumprindo o propósito e sendo bênção na vida de outros. Imagina o grau, o nível que Deus usaria a vida de uma mulher como essa. Oh, queridos, eu chego a me dar vontade de chorar. O que aconteceria se uma mulher como essa encontrasse o Senhor? O que aconteceria
se uma mulher dessa tivesse um encontro genuíno com o Senhor, no nível de inteligência dela, ela seria como um Paulo do Novo Testamento. Ela escreveria, ela faria coisas extraordinárias em nome do Senhor. Entende isso? Eu quero te convidar hoje a meditar, porque é importante, sim, procurar ajuda profissional se necessário, quando a dor se tornar insuportável e você sentir que você não consegue mais lidar com ela. Se você buscar o Senhor e essa dor passar, cuidado, você corre o risco de se tornar um crente como nós. Conversar com amigos, buscar terapia, reestruturar a rotina, fazer exercício. Eu faço tudo isso e eu encorajo. Esses momentos difíceis, você pode sim tornar em algo produtível, saudável, mas quando Salomão falou da expressão vaidade, ele falou de outra forma. Ele falava da vaidade como um grito na alma que expressa a necessidade humana de ter contato e preenchimento com Deus. Ele diz assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É uma declaração do rei Salomão, gente, no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 1, no versículo 2. Ele diz nessa passagem mesmo que tudo isso, essas vaidades, refletem sobre a transitoriedade e a aparência das futilidades, dessas realizações humanas que todos os dias a gente quer realizar. Tem hora que até as igrejas têm colocado mentorias e coaches, ao invés de colocar missão, palavra de Deus, profecias, porque quando não há profetas, o povo perece. Essas futilidades, eu não estou dizendo que não é importante você trabalhar, pelo contrário, a Bíblia diz que você precisa trabalhar, que o obreiro é digno do seu salário, que você vai lançar seu pão sobre as águas e depois de um tempo você vai colher de volta. A Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso, certo? Mas, gente, as ambições têm que estar todas cercadas no reino. Nós temos que levar tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor vai fazer a obra a partir de nós. Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera através de nós. Então é necessário sim buscar. É importante ambicionar coisas lindas, progresso, melhoras, mas não por aparência, mas não para si mesmo, mas para Deus, para o reino dele, para abençoar os nossos, para ser uma pessoa que coloca em prática, coloca em obras a nossa fé. Essas realizações humanas, queridos, deixa eu te dizer, nós temos aí grandes líderes que conquistaram grandes coisas que não estão mais aqui. E provavelmente até o império inteiro, construído pelo dinheiro, foi somente fruto de tropeço para aqueles que ele deixou. Onde hoje, até hoje eles brigam por esses bens. Quando essas coisas são vistas apenas de uma perspectiva terrena, elas são uma maldição. A palavra vaidade, ela não se refere a orgulho ou a preocupação de uma aparência, mas ela se refere à efemeridade e ao vazio dessas coisas mundanas. Porque Salomão, ele era conhecido como um homem que tinha a sabedoria acima de todos, a riqueza que nenhum outro homem teve igual, o poder que nenhum outro homem em sua época teve igual. Ele explorou diversos aspectos da vida, em busca do significado da vida. Ele teve desde prazeres, posses materiais, conhecimento, ele teve trabalho árduo, ele teve mulheres de todo tipo. Você que vive aí achando que você vai ter homens e vai usá-los como eles te usam nesse projeto aí feminista que existe, ou você, homem, pensa, não, o importante é ser feliz, o dia que a solidão chegar eu já aproveitei o suficiente, eu vou me dar por contente. Queridos, após tudo que isso Salomão viveu, que isso ele viveu, após tudo isso que ele experimentou, ele diz, vaidade é isso, porque são coisas passageiras e incapazes de proporcionar satisfação duradoura por si mesmas. Ele observou que, apesar dos seus esforços humanos, tudo é tão vago quanto correr atrás do vento. No entanto, essa constatação não é para te levar ao pessimismo absoluto. Na verdade, Salomão ele destaca que, embora todas essas realizações terrenas sejam transitórias, você pode encontrar Deus em meio à satisfação
de entender o verdadeiro significado da vida. No entanto, essa satisfação não leva ao pessimismo absoluto. Salomão, ele destaca que, embora ele realmente tenha sentido satisfação com essas realizações terrenas e que são transitórias, ele diz que ele nunca encontrou satisfação maior do que aquela que confere o verdadeiro significado da vida com Deus. Então aí ele aconselha que o ser humano deve temer a Deus, guardar os seus mandamentos acima de qualquer coisa. Ele diz em Eclesiastes 12:13 que por isso você deve entregar a sua vida, porque é o dever de todos. Essa expressão que ele diz, tudo é vaidade, serve para nós como um lembrete da fragilidade das buscas humanas, sem uma perspectiva espiritual. Enfatiza, sabe, a importância de uma vida centrada em Deus para alcançar os propósitos desse e para, de verdade, cumprir satisfação genuína. Sabe por que essa mulher não conseguiu satisfação genuína? E eu falo dessa mulher assim, com um carinho enorme, porque eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De repente esse vídeo vai chegar até ela. De repente ela vai abrir o coração para as coisas espirituais ao invés das racionais. E ela vai buscar um pouquinho mais aquilo que não se vê, mais do que aquilo que se enxerga. Porque às vezes nós temos ouvidos, mas não escutamos. Às vezes nós temos olhos, mas não enxergamos. Às vezes nós temos o nosso intelecto, mas não compreendemos. É muito triste ver uma mulher que teve tudo, e tem ainda, que onde ela chega, tapetes vermelhos são estendidos para ela. E ela chora no íntimo, sempre. Porque ali está a depressão nos olhos dela. A depressão, a tristeza, o sentimento de não ser amada. E quem tem o Senhor, ainda que esteja só, e eu digo isso como alguém que teve um bom período da sua vida sozinha, eu nunca me senti solitária. Eu já tive alguns períodos de solidão e creio que eles foram um processo de Deus para o meu chamado profético. Mas a sensação de ser completamente satisfeita e amada sempre esteve lá, depois que eu conheci Jesus. E a minha oração é que ela também o conheça. Não só ela, como todos aqueles que estão assistindo esse vídeo agora. Que você possa distribuir esse vídeo para as pessoas que você pensa que muitas vezes correm muito atrás de coisas materiais ou que de repente precisa ouvir esse vídeo de alguma maneira. Que você mande esse vídeo para pessoas que você pensa que precisa ouvir dele de alguma maneira. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te peço carinhosamente, deixe seu like, comenta alguma coisa. Eu quero conhecer você, como você lida com a sua solidão. Eu quero que você compartilhe comigo, assim como alguém que realmente quer dividir suas experiências pessoais comigo. Você não está só. E lembre-se, se você tem uma solidão profunda e você vê que você não está conseguindo ver a luz no fim do túnel sozinha, chame-nos ou chame um profissional. Porque você realmente pode estar precisando de recursos e de outra rede de apoio, tá bom? Não se esqueça, Jesus te ama, nós também. Somos gratos pela sua vida, somos gratos pelo apoio ao canal. Eu te peço que você se inscreva, porque de verdade, gente, mais de 70% das pessoas que me assistem não se inscreveram ainda no canal. Talvez elas ou eles não se inscreveram ainda porque realmente esquecem. Seria legal porque fazer as coisas para o Senhor às vezes tem um preço tão alto e isso serve para nós como uma resposta que nós estamos no caminho certo para a gente continuar fazendo. Que Deus te abençoe, que eu possa te ver em mais momentos por aqui, com mais reflexões para edificar a sua vida. Esse é o propósito do canal. Até a próxima.